Vamos abrir a palavra em Mateus, capítulo 20. Quero meditar com vocês sobre o tema contratados por Deus para trabalharmos no seu reino. Contratados por Deus para trabalharmos no seu reino. Eu queria que você lesse comigo Mateus 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário, cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Meus prezados irmãos, Deus nos contratou para trabalharmos no seu reino. O reino de Deus não é lugar para gente desocupado. Se você é crente e está desocupado, não está trabalhando para Deus, você está em pecado. Você não está vivendo o propósito para o qual Deus o chamou. Eu quero fazer uma reflexão nessa parábola, porque essa parábola tem muitos detalhes. E às vezes nos detalhes nós nos perdemos com a lição principal, com as lições principais que esse texto nos ensina. Veja que ele começa dizendo: porque o reino do céu é semelhante. Então ele não está comparando aqui a igreja, mas ele está comparando o que? O reino dos céus. E o reino dos céus aqui é comparado a uma vinha. E essa vinha, ela está madura para a colheita. E Deus então vai contratar trabalhadores para essa vinha. Então, algumas lições surgem na nossa mente como argumentos principais que essa parábola tem para nos ensinar. Primeiro, a vinha tem um dono. O reino dos céus pertence a Deus, a igreja pertence a Deus, tudo pertence a Deus. Então, nós somos trabalhadores, fomos contratados para serem trabalhadores para Deus, mas antes de sermos trabalhadores de Deus, nós somos propriedades de Deus. Nós fomos criados para Ele, nós existimos para Ele. E aqui entra um ponto que eu quero deixar bem claro. Nós não trabalhamos no reino de Deus uns para os outros. Nós não trabalhamos no reino de Deus para satisfazer as nossas necessidades. Nós trabalhamos para Deus. Segundo, o texto fala que esse reino de Deus, ele extrapola a igreja.
Então Deus não nos chama apenas para trabalhar na igreja, através dos dons espirituais, através dos talentos. Mas eu e você somos contratados por Deus para trabalharmos 24 horas no reino dele. Significa que no seu trabalho, na sua profissão, como professor, como médico, como advogado, como comerciante, você tem que trabalhar para Deus. Aliás, Paulo coloca isso lá em Efésios, quando ele diz que nós, como empregados, devemos olhar para os nossos patrões e trabalhar para os nossos patrões, não como se estivéssemos trabalhando para eles, mas para o Senhor. Significa que a nossa esfera de trabalho extrapola a igreja. Extrapola a igreja. Outra coisa que é muito importante no texto é o dono da vinha quem contrata os trabalhadores. No reino de Deus não existe voluntariado. No reino de Deus não existe pessoas que se oferecem para trabalhar. Mas é Deus que contrata, é Deus que chama, é Deus que vocaciona, é Deus que capacita. É Deus que faz a obra através desse trabalhador. Mas há um terceiro detalhe que me chama muita atenção nessa parábola. É que para nós sermos trabalhadores do reino, Ele já pagou o preço da nossa redenção. Se nós levarmos esse texto ao pé da letra, nós temos que entender que trabalhador aqui é todo crente que foi chamado, que foi resgatado, que foi comprado pelo sangue de Cristo. O perdão de Deus custou o sangue precioso de Jesus Cristo, custou um preço altíssimo. Então, para você ser trabalhador do reino, para você fazer parte do reino de Deus, um preço foi pago pela sua redenção. E você jamais poderá pagar a Deus aquilo que Ele pagou pela sua redenção. A nossa dívida para com Ele é impagável. Ainda que eu trabalhe todos os dias da minha vida, ainda que eu estabeleça um valor, um salário, eu jamais poderei pagar. Agora, eu quero chamar a sua atenção, que para mim é a mensagem principal do texto, irmãos. Principal. É que nós somos chamados para trabalhar na vinha. Na vinha. Jesus, Ele fala que a seara do Senhor é grande e os trabalhadores o que são? São poucos. E eu queria conversar com vocês sobre o fato de que eu e você estamos hoje aqui em Pinheiros, fomos contratados por Deus para trabalharmos no reino dEle. Essa aqui é a igreja que nós servimos, mas cada um tem a sua atividade fora da igreja, o seu trabalho, a sua atividade afim, onde você consegue o seu sustento. Mas você tem que entender que eu e você fomos chamados por Deus, fomos contratados por Deus para trabalharmos na sua vinha. E o que é que significa isso? Porque quando fala da vinha aqui, fala de algo que já foi plantado, que já foi germinado, que já frutificou e que precisa ser o quê? Colhido. O que é que significa isso? Veja aqui em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Ele diz, então se dirigiu aos seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Verso 37. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus vai dizer mais adiante, em João capítulo 4, que essa seara e essa vinha são pessoas que estão prontas para ser colhidas através da mensagem do Evangelho. O que é trabalhar na vinha? O que é trabalhar na seara do Senhor? João capítulo 4.
João capítulo 4. Jesus vai dizer no versículo 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Preste atenção. Deus escolheu os seus eleitos. Jesus Cristo já comprou esses eleitos. E nós, como trabalhadores do reino de Deus, no poder do Espírito Santo e através do trabalho da pregação do Evangelho, nós vamos o quê? Colher esses frutos. Esses frutos, eles já existem, eles já estão prontos para ser colhidos. E você sabe que há um tempo oportuno para a gente colher, há um tempo oportuno para a gente evangelizar, para a gente salvar essas pessoas. E aqui o que essa parábola está nos ensinando é que toda hora Deus está mandando gente para cá, toda hora Deus está contratando trabalhadores, porque cada crente novo que entra na igreja passa a ser um trabalhador do reino. E não importa a hora que você chegar aqui, não importa se você começou a trabalhar há 20 anos, há 10 anos, há 30 anos, não importa o tempo de serviço que você tem, você está aqui para trabalhar, para colher. E aqui entra um aspecto que nós precisamos abrir os nossos olhos como igreja, é que Deus está nos dando a oportunidade nessa geração, como igreja local, de fazermos um trabalho de colheita madura, de uma colheita excepcional, de uma colheita exponencial, se nós entendermos o nosso papel. E não somente aqui na igreja, mas você no seu trabalho está comprometido que você precisa colher vidas, que você precisa salvar pessoas, que você precisa evangelizar pessoas. As pessoas estão desesperadas ao nosso redor e é tempo de colheita, é tempo de nós colhermos para Deus aquilo que já foi comprado, executado por Ele mesmo. Meus prezados irmãos, às vezes a gente fica na igreja discutindo o que os judeus estavam discutindo aqui. Porque se você observar, essa parábola aplica para os judeus. Porque os judeus não estavam nem aí com os perdidos. Eles estavam desocupados nas praças. Eles estavam sem nenhuma sensibilidade para o que estava acontecendo. E essa parábola aqui, ela tem um cunho espiritual muito grande. Porque aqueles que foram trabalhar ainda, eles ficaram chateados, porque Deus foi justo no que acertou com eles, e eles queriam mais, pelo fato de estar mais tempo trabalhando, sendo que o justo já foi acertado. E é interessante isso. Há dentro de nós, muitas vezes, aquele senso de que nós merecemos mais de Deus, pelo fato de nós estarmos há mais tempo trabalhando, sendo crentes. Quando é o contrário, se você observar o que nós aprendemos na Bíblia, a quem muito foi dado, lhe será cobrado. Quanto mais tempo você tiver no reino de Deus, mais Deus irá cobrar produtividade de você. Toda vara que estando em mim, se não der fruto, será cortada. Então nós temos que entender que eu e você, como trabalhadores do reino de Deus, nós fomos chamados para trabalhar. Não é tempo de desocupação, não é tempo da gente ficar discutindo interesses pequenos, eu mereço isso, eu não quero isso. Às vezes eu fico aqui na igreja preocupado, porque tem pessoas que dizem assim, olha, eu não quero aquele pessoal do Paulo Júnior aqui. Sabe os seguidores do Paulo Júnior? Que vem de palitozinho assim, cabelo cheio de brilhantina? Vem aqui na segunda-feira, você vê. Às vezes, eu acho, irmãos, que a gente fica chateado porque está chegando gente na igreja. E não é assim. O que Jesus está colocando aqui, Jesus disse assim, rapaz, será que o fato de eu ser bom, de eu estar salvando gente, de eu estar trazendo gente, isso é mal aos teus olhos?
O fato de eu ser generoso, o fato de eu ser misericordioso, isso incomoda você? E nós muitas vezes estamos assim, como aqueles fariseus. Nós nos refugiamos no nosso conforto e não estamos preocupados que vidas precisam ser colhidas. Vidas precisam ser colhidas. O tempo é agora. A oportunidade é agora. Irmãos, eu estou com uma fé na nossa mocidade. Eu acho que Deus vai levantar essa mocidade dessa igreja para fazer o avivamento aqui em São Paulo. Amém? Fui lá no acampamento, estive aqui ontem pregando. Tem gente séria, gente querendo buscar, gente quebrantada. Tem gente lutando contra o pecado, como todo jovem, como nós aqui. Mas eu acho que é a nossa vez. Nós somos a bola da vez agora no reino. E nós não podemos perder essa oportunidade. A igreja de Pinheiros não é a igreja da moda, não. A igreja de Pinheiros é a igreja de Deus para esse tempo. E você precisa entender isso. O que eu acho fantástico nesse texto é que nós não deveríamos nem ficar preocupados com remuneração. O que é que eu vou ganhar se eu trabalhar na igreja? O que é que eu vou ganhar se eu trabalhar no reino? Aliás, a graça é diferente. Se você for por esse raciocínio aqui do texto, o raciocínio é o raciocínio judaico, é o raciocínio do legalismo. Porque eu trabalho, irmãos, por gratidão, eu trabalho por vocação. Ai de mim se não pregar o quê? O evangelho. É um privilégio. Porque Deus já me pagou tudo. Ele já pagou a minha dívida com Ele mesmo. Nenhuma condenação há para mim, eu não preciso de mais nada, eu já sou herdeiro de Deus, já sou co-herdeiro de Cristo, eu já tenho tudo, eu já fui abençoado e você com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O que é que você quer mais? Ah, pastor, eu quero um carro importado, quero uma casa em Atibaia, um apartamento em Guarujá, é isso que você quer? É teologia da prosperidade? Não é isso que Deus está dizendo aqui. Por isso que Jesus Cristo diz assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão o quê? Os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos o quê? Os escolhidos. Tem uma coisa que eu acho interessante, Deus muitas vezes chama. Quantos sermões você já ouviu sobre o chamado para trabalhar, para lutar, para se envolver, para se dedicar, e você não vem. E a conclusão que eu chego à luz desse texto é que você está sendo chamado, mas você não foi o quê? Escolhido. Porque o escolhido vem. O escolhido vem. O escolhido coloca a mão na massa. O escolhido entende que ele, por gratidão, tem que trabalhar. Eu queria que você fosse comigo, por favor, para Isaías, capítulo 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4. Esse versículo é preciosíssimo. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O John Piper diz, não sou eu que trabalho para Deus, é Deus que trabalha para mim, é Deus que trabalha em mim, é Deus que trabalha através do quê? De mim. E se você observar esse texto aqui está mostrando que o nosso Deus ele é singular. Não existe. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, irmãos. Isso é algo extraordinário, é algo revolucionário. As religiões que existem por aí, as pessoas carregam seu Deus. No cristianismo, é Deus que carrega o seu povo. Nas outras religiões, os fiéis trabalham para o Deus. Aqui não, é Deus que trabalha, é Deus que age, é Deus que realiza em nós, tanto querer quanto realizar.
E aí você precisa entender que Ele é um Deus exclusivo. Ele é um Deus do seu povo. Trabalha para aqueles que nele o quê? Esperam. E a nossa esperança está no Senhor. E aqui eu quero convocar a igreja, nesse momento que nós estamos vivendo, início de ano, os ministérios todos com seus planejamentos, os desafios que a gente tem de expansão, as necessidades que nós temos nos campos missionários. Irmãos, se fosse para abrir 5 campos por semana, nós teríamos campos aí que estão brancos para serem colhidos. As pessoas estão vindo ao nosso lugar, pessoas estão buscando a igreja, dizendo: pastor, abra uma igreja aqui, manda um obreiro para cá, traz gente para cá. E eu fico vendo, de fato, a seara é grande, os trabalhadores são, mas eu fico pensando quanta gente desocupada dentro da igreja também. Gente que pode trabalhar, gente que pode servir, gente que pode contribuir, gente que pode fazer aquilo que precisa ser feito, gente que tem competência, que tem talento, que tem chamado, mas que não colocou a vida ainda em consagração e dedicação à obra de Deus. Irmãos, eu fico muito feliz quando eu vejo sair aqui da igreja profissionais médicos como a doutora Célia, o Handerson, os filhos do Handerson, a turma toda que está aqui, e sai por esse Brasil afora, cuidando de pessoas, evangelizando pessoas, discipulando pessoas. Isso é o papel da igreja. Nós fomos chamados para trabalhar para o reino de Deus. O reino de Deus é uma vinha, e essa vinha tem vidas que precisam ser colhidas, e nós temos o privilégio de colhê-las. O privilégio é nosso, a graça é nossa. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus é tão misericordioso que Ele, além de nos dar o privilégio, Ele vai nos dar recompensa. E eu queria que você fosse lá para 1 Coríntios, capítulo 15. Quero ler 2 versículos com você. 1 Coríntios, capítulo 15. Tem muita gente que na sua ingenuidade diz: eu vou parar de trabalhar. Você vai morrer? Você não pode parar de trabalhar para Deus, irmãos. Você não pode parar de trabalhar para o reino de Deus. Se você é de Deus, se você foi chamado por Deus, você não pode parar de trabalhar, porque você é um trabalhador do reino. 1 Coríntios 15, versículo 58, o que é que diz aí? 1 Coríntios 15, 58, o que é que diz? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Veja que nós precisamos, irmãos, ser firmes, inabaláveis e abundantes na obra. Preste atenção, não diminua o seu trabalho na obra do Senhor, aumente. Seja abundante, seja firme. Porque tudo que você fizer no Senhor e para o Senhor não é vão. Mas aí tem aquelas pessoas que às vezes ficaram chateadas, magoadas, porque não foram reconhecidas, e às vezes trabalharam até com a motivação errada. Porque tem muita gente que trabalha na igreja, trabalha no reino de Deus, querendo aplausos, querendo reconhecimento, querendo placa, querendo holofote. Meu irmão, para com isso. Veja o que diz Hebreus, capítulo 6. Versículo 10. 6, 10. Vamos ler juntos? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor com que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Servistes e ainda o quê? Servis. Você está servindo quem? Ao Senhor. E o que você faz para o Senhor, você pode ter certeza que você tem um patrão que não é
injusto e jamais esquecerá o que você tem feito para Ele. Ele há de recompensar, Ele há de galardoar, Ele há de abençoar você, abençoar sua posteridade. E preste atenção, a única coisa que fica nessa vida é aquilo que nós realizamos para quem? Para o Senhor. Para o Senhor. Então eu queria fazer esse desafio para a igreja. Você e eu fomos chamados para trabalhar. O reino de Deus não é lugar de pessoas o quê? Desocupadas. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti. E o Senhor tem tantas pessoas nesse momento, tantos eleitos do Senhor, sofrendo, carentes, precisando ser colhidos, precisando de uma mensagem de esperança, de alento, de salvação. E nós aqui, Senhor, ajuda-nos, dá-nos consciência, dá-nos visão e dá-nos, acima de tudo, ó Deus, disposição, Pai. Deus, não permita que a nossa igreja seja uma igreja de desocupados, de gente que está aqui só para colher, só para comer, só para engordar, só para desfrutar. Deus, não permitas que isso aconteça aqui na nossa igreja. Que cada um seja tocado, quebrantado pelo Teu Santo Espírito. Porque nós não estamos aqui, ó Deus, para aparecer. Nós não estamos aqui, ó Deus, para atender interesses próprios. Estamos aqui para Te servir, para trabalhar no Teu reino. Abençoe cada um aqui no seu trabalho. Que cada um dê testemunho no seu trabalho. Que cada um faça do seu campo de trabalho um espaço de evangelização, de testemunho. E que vidas sejam colhidas para o Teu reino, no local de trabalho de cada um aqui, Senhor. Que nós sejamos trabalhadores em todos os lugares, e que não haja separação de profano e sagrado na nossa vida, mas que a nossa vida seja inteira na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.